Olá, amigo torcedor, tudo beleza? Estamos de volta com o quê? Com a Série D, amigo torcedor. Nesse domingo, nada de Eurocopa, nada de Copa América. A gente vai falar mesmo do maior campeonato de clubes do Brasil, a Série D, que completou neste domingo a sua 13ª rodada. Todo mundo jogou, os 8 grupos estão com 13 jogos para cada time, faltando só uma rodada para terminar o campeonato. Tá tudo redondinho nessa fantástica Série D. Vamos ver tudo, amigo torcedor, agora! Como sempre, começando pelo Grupo A1. Grupo A1, onde o Manauara venceu a equipe do São Raimundo por 4-0, grande vitória aí do Manauara, 4-0 sobre o São Raimundo, o time do Manauara que faz uma das melhores campanhas aí na competição. Princesa dos Solimões bateu o Rio Branco por 2-0, Humaitá 2, Manaus 5, vitória importante do Manaus, hein? Precisava desses 3 pontos. E o outro jogo, Trem 0, Porto Velho 2, olha só. Com essa derrota, o Manaus entrou no G4, né? O Trem perdeu dentro de casa para o Porto Velho e com essa derrota, o Manaus entrou aí no G4 e o Trem tá ficando de fora, faltando uma rodada. O Porto Velho marcou aí aos 37 minutos e aos 48 minutos do segundo tempo nesse jogo. Até os 37 estava 0-0. Bom, olha só como está a classificação. Manauara já é o primeiro colocado, garantido com 31 pontos. Porto Velho em segundo, já garantido também com 25 pontos. Depois o Princesa tem 22 pontos, já está classificado, só não sabemos se em terceiro ou quarto. E o Manaus agora quarto colocado com 21 pontos, precisando então só de um empate para decretar aí a sua classificação. O Trem é a equipe que ainda pode chegar no Manaus. Se vencer e o Manaus perder, o Trem vai a 21 pontos também. E aí a gente tem que ver lá o saldo de gols como vai ficar. Olha só a próxima rodada. Rio Branco contra Manauara, Porto Velho contra Humaitá, São Raimundo contra Princesa e Manaus contra Trem. Isso mesmo. Então teremos uma decisão aí dessa quarta vaga, justamente no confronto direto com o Manaus recebendo a equipe do Trem. O Manaus, se empatar, estará classificado. Se perder por 1-0, também estará classificado, porque o Trem chegaria a -1 de saldo e o Manaus a 0. Então o Manaus ainda ficaria com saldo de gols melhor. Agora, se perder por 2-0, aí o Trem é que se classifica. Portanto, para o Trem se classificar, precisa vencer o Manaus fora de casa por uma diferença de pelo menos 2 gols. Muito bem, vamos ao grupo A2, o grupo em que o River perdeu do Grande Maranhão por 1-0, perdeu dentro de casa. O Maranhão marcou aí com o Vander de pênalti no primeiro tempo. Bela vitória do MAC, né, que está fazendo uma bela campanha também. Cametá 3, Tocantinópolis 1, vitória importantíssima do Cametá e agora entra no G4 e tira o próprio Tocantinópolis. O Verdão saiu aí da zona de classificação. A gente já vai ver a tabela de classificação. Motoclube 1, Altos 2, complicou tudo para o Motoclube. O Altos garantiu a classificação e deixou aí o time do Motoclube numa situação complicada. O time piauiense marcou um gol em cada tempo e depois o Moto conseguiu descontar, mas não empatar, né? Fluminense 1, Águia de Marabá 2, esse jogo que acabou agora há pouco, foi o último jogo que acabou da rodada e uma derrota doída para o Vaqueiro, perdeu para o último colocado em casa e assim se complicou, fica mais difícil a classificação para o Fluminense. Contava com 3 pontos e acabou perdendo esse jogo aí para a equipe do Águia de Marabá. Olha só a classificação, o Águia de Marabá é o último ainda, mesmo com essa vitória, tem 13 pontos na última colocação. O Maranhão em primeiro com 24 já está classificado, o Altos com 21 também já está classificado, o River em terceiro com 18 está bem encaminhada a classificação, mas ainda não garantida, né? Aí vem o Cametá e o Tocantinópolis, ambos com 16 pontos, por isso que foi muito importante
essa vitória do Cametá, que as duas equipes têm o mesmo número de vitórias, mas o Cametá tem um saldo de gols bem melhor que o Tocantinópolis. O Fluminense e o Motoclube ainda tem chances, olha lá, com 15 pontos ainda tem chances de classificação. Próxima rodada, teremos Maranhão contra Fluminense, situação complicada para o Fluminense, né, que vai pegar o Maranhão fora de casa. Tocantinópolis contra Motoclube, Águia e River e Altos enfrentando a equipe do Cametá. Jogos decisivos aí nesse grupo A2, lembrando que Maranhão e Altos já estão classificados. Grupo A3, Santa Cruz 2, Iguatu 1, olha, vitória aí do Santa Cruz, gols marcados no primeiro tempo, mas o Iguatu já está classificado para a próxima fase, tá? Atlético Cearense 1, América 2, jogo de 3 gols com 3 pênaltis. O América, com 15 minutos do primeiro tempo, já vencia esse jogo aí por 2-0, 2 gols de pênaltis anotados ali pelo Souza. E no segundo tempo, um pênalti para o Atlético, marcado pelo Ari, né, o artilheiro do campeonato, dono do time, bateu o pênalti e diminuiu para o Atlético. O América, então, garante vaga na próxima fase, Mecão classificado com essa vitória aí fora de casa. Maracanã 2, Potiguar 0, vitória do penúltimo sobre o último colocado na tabela. E Souza 1, 13 1, jogo lá no Marizão em Souza. O 13 abriu o placar, mas o time da casa empatou, tudo no primeiro tempo. E com esse empate o Souza entrou no G4 no lugar do Atlético Cearense, né? O pessoal achava que não seria uma boa... O empate não é um bom resultado dentro de casa, mas nesse caso aí o Souza, com esse pontinho, passou o Atlético Cearense. Vamos ver a classificação. Olha só a classificação: 13, primeiro colocado garantido com 28 pontos. Iguatu em segundo com 24, também já classificado. América em terceiro com 23, também já classificado. E aí o Souza na quarta colocação com 18 pontos. O Atlético Cearense está em quinto com 17, o Santa Cruz em sexto com 16, o Santa Cruz também ainda tem chances, né? Aí Maracanã e Potiguar já não tem mais chances. Portanto, 3 equipes lutando por uma vaga que resta nesse grupo A3. A próxima rodada tem o 13 contra o Santa Cruz, a América contra Maracanã, Iguatu contra Souza, jogão de bola, e Potiguar contra Atlético Cearense. O Atlético tem que ir com tudo para cima do Potiguar se quiser a classificação. Vambora, vamos para o grupo A4, onde Jacuipense venceu a equipe do Sergipe fora de casa, hein? Olha, lá em pleno Batistão, gol marcado no início do segundo tempo, vitória que coloca o time baiano no G4. O Sergipe já caiu fora há algum tempo, né? Juazeirense 1, Retrô 2, com gol marcado nos acréscimos da partida. O Retrô venceu fora de casa e garantiu a vaga na próxima fase da Série D, amigo torcedor. Complicou para o Juazeirense, mas ainda tem chance aí na última rodada a equipe do Juazeirense. Petrolina 0, Asa 3, o Asa foi o outro time desse grupo que também venceu fora de casa e ainda mantém as chances aí de classificação. E para finalizar, CSE 2, Itabaiana 1. Grande vitória do CSE sobre o líder Itabaiana. O time alagoano agora só depende de um empate para avançar. Vamos ver a classificação? Olha só, Itabaiana, primeiro colocado com 26 pontos, já classificado. Retrô, segundo colocado com 23 pontos, também já classificado. O CSE tem 21 pontos, precisa de um empate para garantir a classificação. Jacuipense em quarto com 20 e ainda lutando o Asa e o Juazeirense com 18 pontos. Petrolina em sétimo com 10 e o Sergipe em último com 9, já não tem mais chances, né? Próxima rodada, Asa contra Sergipe, então é muito provável, né, que o Asa vença o Sergipe, que já está aí fora da competição, fora de chances de classificação já há algum tempo, e o Asa joga dentro de casa. Retrô contra CSE, o Retrô já classificado, mas o CSE ainda precisa de pelo menos um empate. Jacuipense contra Petrolina, o Jacuipense também vai com tudo para cima do Petrolina para tentar garantir a classificação.
E Itabaiana contra Juazeirense. O Juazeirense ainda tem chance, mas pega o líder fora de casa. Essa é a situação no grupo A4. Vamos para o grupo A5, o grupo lá do centro-oeste do país, onde tivemos Iporá 3, Real Brasília 0. Apesar dessa bela vitória do Iporá, o time já não tem mais chances de chegar entre os classificados. Nesse grupo aí, amigo torcedor, já está definido os 4 classificados. Capital 2, União de Rondonópolis 0, vitória do Capital, mas as duas equipes já estão fora, né? Misto 1, Anápolis 1, empate em 1-1, os dois times já estão classificados. E aqui tivemos Brasiliense 2, Craque 0, com 2 gols no segundo tempo. O Vitória que garante aí a primeira colocação do grupo 5 para a equipe do Jacaré. Olha só a classificação, Brasiliense disparado na frente com 29 pontos, garantido a primeira colocação. Anápolis em segundo com 25, também já garantida a segunda colocação para o Anápolis. Misto em terceiro com 21 e Craque em quarto com 21, também já estão classificados. Não dá mais para o Iporá, que só pode chegar a 20 pontos. União de Rondonópolis em sexto com 12, Capital em sétimo com 10 e Real Brasília na última colocação com 6 pontos. A próxima rodada nesse grupo, União de Rondonópolis e Iporá, Craque contra Misto, aí a gente vai ter a decisão de quem vai ficar em terceiro e quem vai ficar em quarto, né? Os outros jogos são só para cumprir tabela. Real Brasília contra Capital e Anápolis pegando a equipe do Brasiliense na última rodada. Grupo A6 agora, bela vitória do Nova Iguaçu. Com essa vitória fora de casa, o Nova Iguaçu garantiu aí o seu primeiro lugar no grupo A6. Portuguesa 3, Real Noroeste 0, bela vitória da Portuguesa Carioca, que garante vaga também na próxima fase. Itabuna 0, Ipatinga 0, empate sem gols, o Itabuna já classificado e o Ipatinga fora. E Democrata 2, Audax 3, o Audax conquistou aí a sua segunda vitória em todo o campeonato. As duas equipes são as últimas colocadas do grupo. Olha a classificação, Nova Iguaçu garantiu a primeira colocação com 28 pontos, o Itabuna em segundo com 24, Portuguesa também classificada em terceiro com 22. E aí a gente tem o Serra com 18 e o Real Noroeste com 17. Essas duas equipes lutam aí pela última vaga deste grupo 6. Ipatinga em sexto com 11, Democrata em sétimo com 10 e Audax na última colocação com 8 pontos. Ipatinga pega a equipe da Portuguesa, Nova Iguaçu contra a Democrata, Real Noroeste contra Itabuna. O Real precisa de um resultado positivo se quiser se classificar. E Audax contra a Serra. O Serra tem que vencer aí o último colocado, que garante também a sua classificação. Muito bem, chegamos no grupo A7. O grupo A7 teve São José 1, Pouso Alegre também 1. As duas equipes já entraram em campo sem chances de classificação. Patrocinense 0, Santo André 1, vitória magra fora de casa, mas muito importante para a equipe do Ramalhão, que voltou ao G4 deste grupo. Inter de Limeira 1, Costa Rica 0, com um gol marcado no segundo tempo, a Inter venceu Costa Rica e se garantiu também classificada na segunda fase da competição. Maringá 2, Água Santa 0, o Maringá venceu mais uma, 2-0 em cima da Água Santa, vem com tudo o Dogão nesta Série D, amigo torcedor. Para mim é um dos favoritos a subir, né? A conquistar o acesso para a Série C. Primeiro colocado já garantido nesse grupo A7 aí para a equipe do Maringá. Olha só como está a classificação, Maringá em primeiro 29, Inter de Limeira em segundo 23, as duas equipes já classificadas. E aí a gente tem 3 equipes lutando por 2 vagas, Costa Rica e Santo André com 20 e Água Santa com 19. Pouso Alegre em sexto com 13 e São José também com 13, já não tem mais chances, e Patrocinense em último com 5 pontos. Próximos jogos na última rodada, Costa Rica contra São José, Santo André joga em casa, mas contra o líder Maringá, Pouso Alegre contra Inter de Limeira e Água Santa tem tudo para vencer o Patrocinense, que é o último colocado.
Portanto, olha só, as 3 equipes lutando por 2 vagas, né? Costa Rica joga em casa com o São José, o Santo André joga em casa com o Maringá e o Água Santa joga em casa contra a Patrocinense. Eu acho que o mais difícil aí é Santo André com o Maringá, mas vamos ver o que vai acontecer na última rodada, quem vai ficar aí com as vagas, né? E chegamos então no grupo A8, grupo lá do sul do país, onde tivemos empate sem gols entre Avenida e Hercílio Luz, Cianorte 1, Cascavel também 1. O Cianorte estava vencendo esse jogo aí, só que no final o Cascavel conseguiu um empate aí que praticamente garantiu o Cianorte em primeiro desse grupo, já a Serpente não tem mais chances de classificação. Barra 2, Brasil 2, o Brasil também estava vencendo este jogo e o Barra conseguiu um empate no finzinho da partida, hein? E para variar, mais um empate nesse grupo A8, 1-1 entre Concórdia e Novo Hamburgo, gols marcados no segundo tempo aí, tudo igual nos 4 jogos. E olha, nesse grupo A8 já temos os jogos atrasados, já foram realizados, todo mundo com 13 jogos também. O Cianorte com 22 pontos está classificado, é o líder, praticamente garante a primeira colocação do grupo. O Avenida em segundo tem 19, o Brasil em terceiro com 18, o Concórdia em quarto com 17. Aí vem o Barra em quinto com 16, Novo Hamburgo e Hercílio Luz com 15, só o Cascavel não tem chance nesse grupo. São 7 times aí, sendo que o Cianorte já está classificado, lutando aí pela classificação. O Avenida também já está classificado, tá? Cianorte e Avenida já estão classificados. Então a gente tem aí Brasil, Concórdia, Barra, Novo Hamburgo e Hercílio Luz, 5 equipes lutando por 2 vagas que restam nesse grupo A8. E a próxima rodada, que vai pegar fogo, tem Cascavel contra a Avenida. Esse talvez seja o jogo menos importante, porque a Avenida já está classificado e o Cascavel já não tem mais chances. Novo Hamburgo e Barra, jogo aí importante para as 2 equipes que precisam da vitória. Hercílio Luz e Cianorte, o Hercílio Luz precisa da vitória, Cianorte já está classificado, e Brasil e Concórdia lutando diretamente pelas vagas aí nesse grupo A8, pegando fogo, amigo torcedor. Bom, vamos à classificação geral. Manauara em primeiro com 31 pontos, Brasiliense em segundo com 29, Maringá em terceiro também com 29 pontos. Esses os 3 times com melhor campanha no campeonato. A gente tem o 13 com 28, Nova Iguaçu também com 28, fazendo ótimas campanhas. Se você quiser dar um pause aí para achar o seu time, né? Fique à vontade, amigo torcedor. Esses as 20 primeiras melhores campanhas aí do campeonato. Todo mundo com 13 jogos, isso é que é legal, né? Não tem mais jogo atrasado aqui na Série D. Vamos mudar a página aqui do 21º até o 40, pode dar um pause para achar o seu time aí. Eu vou mudar do 41 até o 60, essas equipes já estão devendo um pouco mais, né? Não fazem uma grande campanha, muitos já não têm mais chances, e os últimos colocados, Real Brasília, Potiguar, Patrocinense e o Maitá. Como falta só uma rodada, não tem mais como o Maitá não ser o último colocado, mesmo que vença, né? Chega a 4 pontos, já é a pior campanha do campeonato, a equipe do Maitá. Muito bem, aqui a gente tem rodada por rodada os gols marcados. Nessa rodada número 13 foram 80 gols em 32 jogos, média de 2,5 gols por partida. No total, 933 gols em 416 jogos, média de 2,24 gols por partida. Será que a gente vai chegar a 1.000 gols na última rodada? Eu acredito que sim, né? Os mandantes marcaram aí 60% dos gols, os visitantes 40% dos gols. Aqui a gente tem o Manauara, melhor ataque com 33 gols, seguido de Porto Velho e 13 com 26 gols marcados. Já os piores ataques, está ali o Cascavel, que só marcou 5 gols até agora no campeonato. Depois Patrocinense, Petrolina e Potiguar com 6. Esses os piores ataques aí da competição. Já a melhor defesa é a do Nova Iguaçu, só levou 5 gols até agora no campeonato.
depois Itabuna, Manauara e Portuguesa com 6 e a Inter de Limeira com 7, as melhores defesas. Já o Maitá, que tem a pior campanha do campeonato, é também a equipe que mais sofreu gols, 33 gols sofridos. Patrocinense chega perto também com 31 gols, depois Capital com 26, equipes aí que levam muitos gols, né? Por isso estão numa situação bem complicada. E aqui a artilharia do campeonato, olha só, o Ari marcou gol e empatou com o Wesley do Fluminense, ambos com 8 gols aí, são os artilheiros dessa Série D até agora, e o Felipe Pará do River vem em terceiro com 7 gols marcados. Então tá aí, amigo torcedor, tudo o que você queria saber sobre essa rodada deste final de semana da Série D, que tá chegando ao final a fase de grupos. Já já teremos o mata-mata e aí sim é mais emoção ainda. Eu espero que eu tenha trazido informações da qual você estava procurando. Se foi isso que aconteceu, deixe o seu joinha, deixe o seu like, porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. É sempre bem legal ter você aqui com a gente. E é lógico, faça o seu comentário que a gente responde o mais rápido possível. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.